a chuva engrossou, então o barulho aumentou, tá? Então esse barulho do fundo aí é chuva. Terminamos aqui a nossa segunda carreira sem aumentos e sem diminuições. Agora nós vamos para a carreira de diminuições, que agora são 15 pontos baixos e uma diminuição. Então aqui eu fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir isso até o final da carreira. Quando terminarmos, nós vamos fazer uma carreira só, sem aumento e sem diminuições. Então, de novo, nós vamos fazer essa carreira aqui com 15 pontos baixos e uma diminuição e mais uma carreira sem aumento e sem diminuições. Ao todo, nós teremos 48 pontos baixos. Chegamos aqui então ao final da carreira. No final dessa carreira, ela já é a segunda carreira, né? Então a primeira nós fizemos 15 pontos baixos e uma diminuição, e aí nós fizemos mais uma só com pontos baixos, né? No caso 48 pontos baixos. Agora nós vamos para a próxima carreira de diminuições. Nós vamos fazer 14 pontos baixos e uma diminuição. Então eu já fiz 1, agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir isso por toda a volta. No final, nós teremos 45 pontos baixos. E depois dessa carreira de diminuições, nós vamos fazer duas carreiras sem aumento e sem diminuições, ou seja, duas carreiras com 45 pontos baixos. Então, nós vamos fazer essa carreira com a diminuição e mais duas carreiras sem aumento e sem diminuição. Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês. A chuva engrossou novamente, então agora o barulho aumentou. Mas vamos lá. Ó, então terminamos aqui as duas carreiras sem aumento e sem diminuições. Agora a gente vai fazer uma sequência de carreiras com diminuições. A primeira carreira aqui agora, nós vamos fazer 13 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 42 pontos baixos. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e uma diminuição. E repetir até o final da carreira. Final da carreira com 13 pontos baixos e uma diminuição. Agora na próxima nós vamos fazer 12 pontos baixos e uma diminuição. 3. Opa. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos e aqui a gente vai fazer uma diminuição e repetir esse padrão até o final da carreira. Então nós teremos um total de 39 pontos baixos. E a chuva continua. Então, terminamos aqui essa carreira de diminuições. E agora nós vamos fazer 39 pontos baixos em toda a volta, sem aumento e sem diminuição. Então, até o final dessa volta, 39 pontos baixos. Final da carreira, 39 pontos baixos. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Agora são 11 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai seguir por toda a volta, 11 pontos baixos e uma diminuição. Fim de carreira, fizemos 11 pontos baixos e uma diminuição, então um total de 36 pontos baixos. Agora, é uma carreira de ponto sobre ponto, então nós vamos fazer
36 pontos baixos por toda a volta. Último ponto dessa carreira, 36 pontos baixos. Na próxima carreira é uma de diminuições, então nós vamos fazer 10 pontos baixos de uma diminuição e no final nós teremos 33 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e uma diminuição. E fazer isso mais 2 vezes até o final da volta e teremos 33 pontos baixos. Fim da carreira de diminuições, então fizemos aqui 33 pontos baixos. Nessa próxima carreira é ponto sobre ponto, então nós vamos fazer 33 pontos baixos. Então, ponto sobre ponto, toda a volta. Chegando aqui ao final dessa carreira, de 33 pontos baixos. Agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e uma diminuição. E seguir até o final da carreira. No final, nós teremos 30 pontos baixos. Chegamos aqui ao final da carreira, essa é a última diminuição, então 30 pontos baixos. Agora a gente vai dar uma pausa e nós vamos encher o nosso corpinho. Então, o nosso corpinho já tá assim e agora a gente vai colocar o enchimento. Mais chuva, de novo. E aqui eu já enchi o meu corpinho, né, um pouco do meu corpinho. E é importante a gente colocar, principalmente aqui na base das pernas, para que ela não fique dobrando depois. Então a gente coloca enchimento para que, principalmente aqui nas pernas, para que ela fique bem certinho. Eu coloquei não muito, ó, se vocês observarem, ainda falta encher bastante, mas à medida que a gente for fazendo, a gente vai completando. Nessa última carreira, nós fizemos 30 pontos baixos e só, né? Agora a gente vai colocar os nossos bracinhos. Para colocar, então, os nossos braços, é importante a gente observar se os braços vão ficar alinhados ao lado do corpo, tá? Então, talvez, né, se o seu ponto for mais apertado, mais frouxo, se você estiver fazendo com uma linha diferente, talvez pode dar diferença. Então é importante a gente observar se os bracinhos estão realmente na lateral do corpo, com a quantidade de pontos que eu vou passar aqui. Se não tiver, é só alterar de modo que fique os braços na lateral do corpo. Então nós vamos fazer aqui 14 pontos baixos. Ó, então eu vou começar. 1, 2, 3, 13, 14. Agora, nós vamos pegar o nosso bracinho. Cuidado para você não errar o dedo, tá? Então, o polegar ele tem que ficar pra frente. Ou melhor, né? Pra dentro, nesse caso aqui. E agora, nós vamos tecer 6 pontos juntos. Então, 6 pontos baixos do bracinho, nós vamos fazer junto com o corpo. Ó, então, tá difícil pra eu ver aqui, porque a câmera tá em cima e a boneca, ó, é muito grande, então eu não tenho espaço pra ver, mas vamos lá. Ó, então eu vou pegar aqui o primeiro ponto
do braço da boneca e vou inserir no nosso próximo ponto aqui no corpo. Vou fazer um ponto baixo. E a gente vai repetir essa mesma operação nos próximos 6 pontos. Ó, então eu vou pegar no braço. Opa, eu bati na câmera aqui, peraí. E vou pegar no lacinho do corpo. Fechei o segundo. No próximo a mesma coisa. Pega o braço e pega o próximo ponto do corpo. Fechamos 3. O próximo, o quarto. Aí agora mais um, que é o quinto. E agora o último, que é o nosso 6º ponto. Então tá aí o bracinho emendado no corpinho. E aí confere se ele tá realmente alinhado aqui do lado do corpo. E aí agora nós vamos fazer 7 pontos baixos aqui. Então terminamos neste ponto aqui. Vocês viram que ficou um pontinho solto aqui, né? Então eu vou prendê-lo no próximo ponto para que ele não fique solto. Essa é a casa se eu ficar também, que esse é o primeiro ponto, né? Quando a gente deu aquela virada para fazer os 6 pontos na manga. Então se o seu ficar soltinho assim, você pode prender ele ali junto. Ó, então eu vou pegar só esse fiozinho aqui para ele não ficar solto, tá? Então nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora nós vamos começar novamente a prender o próximo bracinho. Então aqui vamos unir o nosso segundo bracinho. Então para unir é a mesma coisa do primeiro. Então nós vamos pegar aqui as 2 alcinhas do braço e vamos unir aqui no ponto. E aí nós vamos fazer esse mesmo procedimento em todos os pontos até... Opa, escapou. Até a gente chegar no final da carreira. Ó, então sempre pegando as 2 alcinhas. Aqui. Agora vamos tirar aqui a nossa marcação e fazer o nosso último ponto aqui. Aí depois a gente pega a nossa agulha e dá uma arrematada ali para firmar. Ó, então tá pronto aqui nessa partezinha dos braços. A gente confere de novo se ele ficou alinhado aqui nas laterais, né, certinhas aqui do corpo. E agora a gente vai fazer uma sequência de diminuições para poder fechar e começar o nosso pescoço. Na nossa próxima carreira, nós vamos fazer diminuições. Então aqui, se você quiser arrematar com a agulha, pode, mas como a gente vai fazer carreiras aqui, a gente vai fazer os pontos por cima desse fio. Então nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição, e no final da carreira nós teremos 27 pontos. Então aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. E repetir mais 2 vezes. Final da carreira, então eu fiz aqui 8 pontos baixos e uma diminuição. Então confere direitinho para ver se tá os 27 pontos baixos, tá? Então para ver se deu certinho. Se não deu certo, desmancha essa carreira, faz novamente para dar os 27 pontos baixos certinho. Agora na próxima carreira é mais uma sequência de diminuições. Então nós vamos fazer 7 pontos baixos, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e uma diminuição. E a gente vai repetir isso mais 2 vezes. Cheguei aqui ao final dessa carreira, então eu vou fazer a última diminuição. E agora a gente vai trocar para a cor da pele. Como nós vamos fazer um acabamentozinho aqui, eu já vou puxar o fio direto. Para ficar menos burocrática a nossa troca. Deixa eu preparar outro fio aqui. Ó, então eu vou pegar outro fio. E aqui, ó, eu já vou puxar o fio cor de pele direto. E agora já começa a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 24 pontos baixos, só pegando a nossa alcinha de trás. Ó, então 24 pontos baixos, deixando essa alcinha aqui livre pra gente fazer esse mesmo acabamento que nós fizemos aqui na manga. Tá? Então, esse outro fio aqui eu já posso cortar. E agora é só a gente fazer os 24 pontos baixos pegando apenas na alça de trás. Eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês. Terminamos aqui a nossa carreira, 24 pontos baixos apenas nas alcinhas de trás. E agora a gente vai fazer a próxima carreira. A próxima carreira são diminuições. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ó, então eu vou fazer um ponto baixo, 2 pontos baixos e uma diminuição. E vou proceder dessa maneira por toda a volta, que nós já estamos fazendo a diminuição para o pescoço. Terminei aqui essa carreira de diminuições. Nós temos 18 pontos baixos no pescoço e agora nós vamos fazer mais 3 carreiras do pescoço. Ah, então é ponto sobre ponto por 3 carreiras. Eu vou fazer as minhas aqui e volto com vocês. Pescoço pronto. Agora nós vamos iniciar a nossa cabeça. Para começar aqui a base da cabeça, a gente vai precisar fazer aumentos. Então nós vamos começar nessa primeira carreira. Agora a gente zera as carreiras e vamos contar essa primeira carreira de aumentos como carreira número 1. Então, nessa primeira carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. No final, nós teremos 24 pontos baixos. Então, é só fazer 2 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Chegando aqui no final da carreira, então eu vou fazer os 2 últimos pontos baixos e o aumento. Na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. São 3 pontos baixos agora e um aumento. Então, nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos, 1, 2, 3 e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos 30 pontos baixos. A nossa próxima carreira, a gente vai continuar aumentando. Na verdade, a gente vai continuar aumentando até ficar com 9 pontos baixos entre os aumentos. Então, aqui, na última carreira, nós fizemos 3 pontos baixos em um aumento. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final desta carreira, nós teremos 36 pontos baixos. Então, é só fazer 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4 e um aumento. Final desta carreira. Na próxima, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 1,
2, 3, 4, 5 pontos baixos e um aumento. E seguir por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 42 pontos baixos. Final de mais uma carreira. Agora nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E continuar por toda a volta. 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Final da carreira. Agora, nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos 54 pontos baixos. Final da carreira. Agora, nós vamos fazer 8 pontos baixos e um aumento. Então, 1, 2, 3, aqui tem uma emenda, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos 60 pontos baixos. Final da carreira. Agora nós vamos fazer 9 pontos baixos e um aumento. Eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. No final desta carreira, de 9 pontos baixos e um aumento, nós teremos 66 pontos baixos. Final da carreira. Agora nós vamos fazer na próxima 10 pontos baixos e um aumento. E essa é a nossa última carreira de aumentos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos 72 pontos baixos. Então, terminamos aqui a nossa carreira. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 carreiras, pontos sobre pontos. Então, são 72 pontos baixos, sem aumento e sem diminuições, por 5 carreiras. Então, a gente faz ponto sobre ponto até o final desta carreira e a gente faz mais 4 carreiras além dessa daqui. Então, ao todo são 5 carreiras, ó, ponto sobre ponto. Carreira finalizada. Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras sem aumento e sem diminuições. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer as marcações da bochecha, as diminuições da bochecha. Então, eu fiz aqui na minha 36 pontos baixos. Então, eu comecei aqui e fiz 36 pontos baixos. Por que eu coloquei essas marcações aqui? Porque nós vamos fazer diminuições. Essas diminuições, elas serão uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo, uma diminuição, um ponto baixo. Então, são 3 vezes, 3 repetições de uma diminuição e um ponto baixo. Entre essas diminuições, deve ficar 5 pontos baixos. Então, eu marquei aqui esses 5 pontos baixos para mostrar para vocês que, caso der alguma diferença nessa quantidade de pontos e essas diminuições não ficarem no local certinho da bochecha, né, da parte da frente da boneca, onde ficariam aqui as maçãs do rosto, vocês façam essas marcações aqui. Então, entre cada uma das diminuições, tem que ter 5
pontos baixos. Então, você marca esses 5 pontos baixos no alinhamento do corpo, tá? Pra ficar certinho. Então, no meu aqui, eu fiz os 36 pontos baixos, né? Se o seu não der diferença, 36 pontos baixos. Agora, a gente começa a sequência de diminuições. Uma diminuição, um ponto baixo, mais uma diminuição, um ponto baixo, terceira diminuição, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer aqui 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e a minha última marcação, 5 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma outra sequência de diminuições. Prendeu o fio ali. Outra sequência de diminuições para fazer a outra bochecha. Então, eu vou fazer uma diminuição, um ponto baixo, novamente, segunda diminuição, um ponto baixo, terceira diminuição e um ponto baixo. Ó, então, essas duas partezinhas diminuídas aqui é a marcação da bochecha. Então, agora é só a gente finalizar a carreira com pontos baixos. No final dessa carreira, nós teremos ao todo 66 pontos baixos, tá? Lembrando que é importante observar sempre o alinhamento das bochechas, que pode ser que dê uma diferença na quantidade de pontos iniciais aqui para começar a fazer a bochecha. Ok, carreira finalizada. Vou marcar aqui meu último ponto e agora nós vamos para uma sequência de 10 carreiras com 66 pontos baixos cada uma. Então, a partir daqui agora, nós vamos fazer 10 carreiras com ponto sobre ponto, com 66 pontos baixos cada carreira, tá? Então, eu vou fazer as minhas 10 carreiras e volto aqui com vocês. Final, então, da nossa 10ª carreira. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras, sem aumento e sem diminuições, com os 66 pontos baixos. Agora, eu vou tirar essa marcação aqui. E eu já fiz aqui a marcação dos olhos. A marcação dos olhos, eles serão colocados entre as carreiras 16 e 17. Então, eu contei a partir da primeira carreira de aumentos aqui na base do pescoço. Ó, deixa eu pegar a agulha aqui para mostrar para vocês. A partir dessa primeira carreira aqui da base de aumentos. Lembra que nós falamos que reiniciamos a contagem? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, entre as carreiras 17 e 18. Aqui a gente precisa prestar atenção porque nós fizemos aquelas diminuições das bochechas. Então, nós vamos colocar os olhos alinhados com a segunda diminuição. Então, se a gente observar aqui, ó, eu tenho as 3 diminuições e eu coloquei esse alfinete aqui no meio para marcar a diminuição do meio. Do outro lado, eu fiz a mesma coisa. Identifiquei aqui as 3 diminuições e coloquei o alfinete no meio. Então, eu alinhei aqui esses alfinetes de cima com os da marcação da segunda diminuição, porque os olhos eles serão colocados entre essas duas carreiras. Entre os olhos, precisa ter 9 pontos baixos. Os olhinhos que eu vou utilizar são olhinhos com trava, número 16. Eu estou utilizando a cor verde, mas você pode usar a cor que você tiver disponível, tá? Então, nós vamos colocar os nossos olhinhos aqui nas marcações que eu já fiz. Então, é só contar entre a carreira 17 e 18, marcar o alinhamento das bochechas e
Agora a gente vai inserir os olhos. Nós vamos inserir os olhos e vamos contar para ver se tem os 9 pontos baixos entre um olhinho e outro. Então, eu vou inserir um olhinho aqui e vou inserir o outro olhinho na outra marcação. Provavelmente não vai ter 9, porque o olhinho é grande, então a gente vai ter que afastar um pouquinho mais para as laterais. Ó, então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente vai afastar o olhinho, vou colocar esse no ponto de cá. E o outro para o outro ponto da lateral. Então, agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Agora está ok. E observe, ó, que os olhinhos, eles ficaram no mesmo alinhamento aqui com a marcação que nós tínhamos feito das bochechas. Então, tá ok, olhinho no lugar correto. Se você quiser colocar um pedacinho de feltro, né, fazendo o formatinho do olho da boneca, pode colocar também, mas eu não vou pôr, eu vou colocar ele simples assim mesmo, depois a gente só coloca os cílios. Agora é só colocar a trava. Do outro lado também. Trava colocada, então olhinhos fixados. Depois a gente vai fazer então a expressão, afundar aqui a boca direitinho para ficar bem bacana o rostinho da nossa boneca. Então, agora nós vamos continuar a tecer a nossa cabeça. E aqui, na próxima carreira, nós vamos começar então com a sequência de diminuições, né? Que a gente aumentou, fez a altura da cabeça, agora a gente precisa fechar. Para fechar, nós vamos começar com 9 pontos baixos e uma diminuição. Aí a gente vai fazer 9, 8, 7, 6, até chegar em somente diminuições. Então, a gente começa com 9 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma diminuição. E aí eu vou continuar por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 60 pontos baixos. Final da carreira. Na próxima, nós vamos fazer 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. E seguir assim até o final da carreira. E nós vamos ter agora 54 pontos baixos. Final da carreira. Na próxima, nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 48 pontos baixos. Então, é só seguir essa sequência por toda a volta. Final da carreira. Na próxima, nós vamos fazer, então, 6 pontos baixos. Deixa eu marcar aqui, né, o final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E seguir essa sequência até o final da carreira. Então, no final, nós teremos 42 pontos baixos. Carreira finalizada. Próxima, são 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. No final da carreira, nós teremos 36 pontos baixos. Então, é só repetir
os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição.